Você quer ser terapeuta? Está iniciando a sua jornada e não sabe qual o melhor momento para talvez você fazer uma transição de carreira? Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você quais são os primeiros passos dos terapeutas holísticos integrativos e o que você pode começar a organizar na sua vida, na sua realidade, para se planejar, né? Para poder estruturar uma futura transição de carreira. Mas Kátia, será que eu devo pensar nisso agora, já que eu estou iniciando? Como é que funciona isso na prática? Então nós vamos aprofundar isso aqui hoje, vou te trazer algumas dicas e orientar se você deve ou não deve pensar nisso de imediato, ou como fazer para que você mantenha a profissão de terapia holística integrativa até como uma segunda opção profissional, porque não precisa ser a sua principal profissão, no início principalmente, né, quando a gente está começando. Então vem comigo para a gente falar mais sobre tudo isso e eu te dar algumas orientações sobre como planejar uma futura transição de carreira. Bom, falando do melhor momento para você pensar numa mudança profissional, o que na minha experiência e também avaliando muitos dos nossos alunos que passam por esse processo, como que funciona, o que a gente recomenda, o que a gente viveu na prática que deu certo e o que não deu. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o nosso momento. Então, qual é o seu momento agora? Você está recém-iniciando, tem uma outra profissão, você recém está descobrindo esse universo, está tudo muito recente. Vamos por partes, né? Porque a vida do terapeuta ela tem fases e durante o processo todo em que a gente vai construindo a experiência, vai buscando conhecimento para ser um terapeuta, a gente precisa vivenciar cada momento e saber cada etapa para que façamos o melhor e também tomemos decisões que sejam mais coerentes com o que a gente está vivendo. Então, o que eu penso assim, ó? Se eu estivesse iniciando agora, com a experiência que eu tenho, como é que eu acredito que seria ou como é que funcionaria essa questão das fases do terapeuta? Então, geralmente a gente vai buscar o autoconhecimento, vai fazer cursos, vai buscar o desenvolvimento pessoal pra gente. Essa é a primeira fase que praticamente todos os terapeutas vivem. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que não tenha buscado o desenvolvimento pessoal para si primeiro, para depois querer ser terapeuta. Alguns já vão buscar esse desenvolvimento porque querem ajudar as pessoas, mas sei lá, 98, 99% nem tem a intenção de atender e de atuar como terapeuta. Eles vão fazer cursos ou eles vão fazer terapia para ajudar a si próprios. Depois começa a despertar essa vontade de ajudar as pessoas com o conhecimento que vai adquirindo. Então, gente, nós temos que perceber, você está na fase muito inicial, você nem pensa direito como fazer para atender um primeiro cliente. Você está começando mesmo, é do absoluto zero. Você tem que se preparar, se qualificar, estudar. Então, o primeiro passo é você buscar esse conhecimento que você precisa. Então, fazer algum curso na área, se especializar, buscar o conhecimento necessário para que você possa ajudar as pessoas dentro do consultório. E claro que o que vai te dar mais bagagem, além do conhecimento, é a experiência de consultório. Então, assim que você já tiver um treinamento, um curso ou algo que te ajude, né, para que você faça esse movimento, aí você se autoajudando, você buscando esse autoconhecimento para si e concluindo as fases do treinamento que precisam ser concluídas, você já está apto a atuar e atender como terapeuta. E aí, depois que você se qualificou, depois que você estudou, que você está apto para atender, Kátia, depois que eu sei que eu posso começar a atender, eu saio do meu emprego e começo a atender? Não, gente, não recomendo que vocês façam isso. Por quê? Porque vocês têm que experimentar esse universo. Vocês têm que sentir como é que é ser terapeuta, tem que estar no consultório, tem que vivenciar, escolher alguns horários que você possa atender. Quando eu comecei, eu atendia à noite, que era o horário que eu podia, finais de semana, às vezes sábado, às vezes domingo, quando eu tinha condições, tinha tempo, né? Eu conseguia fazer os atendimentos no final de semana. E assim como a maioria, eu comecei atendendo nas horas vagas e num outro momento do meu dia, de manhã e de tarde, eu trabalhava na escola, eu era professora de educação infantil. Então eu comecei sendo professora e junto atuando como terapeuta. Aí eu comecei em 2005 a atender os primeiros clientes. Início de 2005 ali, provavelmente no meio do ano, mais ou menos, eu comecei a atender, porque no início do ano eu estava fazendo os treinamentos, os cursos, e aí no meio do ano já começou a surgir algumas ideias de eu atender alguns clientes, eu já comecei a me aventurar um pouco. Em 2006, final de 2006, eu pedi demissão da escola. Então eu levei um ano e pouco para pensar em fazer uma transição. E naquela época eu não tinha noção de nada, eu não planejei direito. Eu simplesmente
saí da escola e comecei, e foi muito difícil. Então, o que eu recomendo hoje? Se você quer fazer uma transição de carreira, comece planejando tudo isso. Então, comece atendendo, vá tendo mais clientes, vai se sentindo mais seguro com os atendimentos, vai tendo mais experiência, que aí você se sente mais preparado para trabalhar só com as terapias. E pode levar 1 ano, 2 anos, aí você tem que ver conforme a sua realidade e a sua mentalidade também. O quanto você está acreditando no seu trabalho e o quanto você acredita que pode se dedicar às terapias. E aí, você vai se organizando, você vai planejando, faz uma reserva financeira, porque muitos começam também na mesma situação que eu estava, né? Tendo um outro emprego, atuando em outra área e atuando como terapeuta. E aí, o que você pode fazer é, guarda um valor, nem que seja o valor dos atendimentos, que seria uma renda extra, você deixa esse dinheiro guardado, reservado para uma futura transição, porque até então, muitos de vocês não tinham essa renda, a não ser a renda do trabalho que vocês têm no dia a dia, né? Então, esse dinheiro todo das terapias você pode guardar para pagar suas despesas como terapeuta, mas também para você ter um valor guardado e destinado para você fazer a sua transição profissional. Porque eu digo, é bom que você tenha pelo menos uns 6 meses de um valor guardado aí para você se sustentar. Quanto você precisaria para 6 meses? Faz a conta aí. Ah, para eu pagar as minhas contas básicas e não ter problema financeiro nenhum, não passar por nenhum aperto, tipo as coisas que a gente precisa, não as coisas que não são tão úteis, que tem coisas que às vezes a gente não precisa comprar e pode deixar para comprar mais adiante. Para minha sobrevivência durante 6 meses, quanto de dinheiro eu preciso guardar? Ah, sei lá, eu preciso de 10 mil reais, então eu vou guardar 10 mil reais. Eu preciso guardar 10 mil reais para eu fazer minha transição. Kátia, eu posso fazer com 5 mil? Até pode, mas você sabe que você tem para 3 meses. Em 3 meses você tem que se virar nos 30 para lotar a sua agenda. Que aí você tem um compromisso de 3 ou 6 meses para você lotar a sua agenda. Muitos acabam saindo do emprego justamente porque o trabalho das terapias começa a dar muito certo, eles começam a ter muito cliente e eles têm que realmente tomar uma decisão. Outros são demitidos e acabam indo para o caminho das terapias, mas aí continuam muitas vezes com a mesma mentalidade, não conseguem mudar a realidade porque estão com medo, inseguros, né, e se mantendo no mesmo lugar. E aí acaba ficando muito difícil de mudar essa realidade. Então a jornada começa na busca da autoajuda, do autoconhecimento, no descobrimento do que eu vim fazer aqui, para como eu vou ajudar as pessoas, o meu talento, o que eu tenho para dar para elas. E aí a gente estuda e se qualifica para atender. Depois se organiza para começar a fazer os primeiros atendimentos, faz nos horários vagos, nos horários que você pode ali, que você consegue atender, nem que você comece atendendo, sei lá, 2, 3 pessoas por semana, uma pessoa por semana que seja, mas pelo menos você já começa a sentir o gostinho de atender. E aí depois que você sentir que você tá mais confiante, sei lá, uns meses depois, aí você começa a pensar no planejamento da sua transição de carreira. E o que eu digo sempre é, porque eu fiz essa transição lá em 2006 e depois quando eu fui pro mundo online eu fiz uma nova transição. E sem ter guardado reserva financeira da primeira vez foi difícil. Na segunda vez eu já me preparei, já estava mais preparada. Foi muito mais leve passar pelo processo, fluiu muito melhor. Porque a minha preocupação é que você saia do emprego que é o seu, que te dá o sustento hoje, né? Você tá ali, você tem aquele dinheiro, aquele salário todo mês, e aí você vai para as terapias, num primeiro momento, até você ter uma clientela, demora um pouquinho. Para algumas pessoas leva 1 mês, para outras pessoas leva 2, depende. Aí você vai ter que trabalhar para conseguir fazer os clientes virem, né? Fazer estratégias, divulgar e tudo mais. Se você tá preocupado com a sua situação financeira, você não consegue dar foco na sua divulgação. Você não consegue ter mais clientes, você não consegue movimentar a sua agenda, porque você tá preocupado com dinheiro. Então, ter a reserva financeira deixa a sua mente liberada, livre, para que você possa se preocupar só com os atendimentos. Atuar só naquilo que é essencial. Foco no essencial, né? Então, é importante você se organizar desta forma. E aí, quando você fizer a transição profissional, você vai precisar fazer a divulgação, vai precisar começar a criar estratégias que tragam mais clientes, aí você vai ter tempo para se organizar para isso. Mas num primeiro momento eu vejo que não é tão interessante você pensar numa transição sem ter um pouquinho de experiência, sem ter um pouco do trabalho sendo feito, você se movimentando nesse sentido, assim, de atender, de estar com o cliente e tudo mais. Mas depois vai indo, vai fluindo e você vai vendo que essa jornada, ela vai sendo organizada, estruturada de acordo com os planejamentos que você vai fazendo e principalmente, isso tem que estar coerente com o seu momento. Então, qual é o momento que você está vivendo hoje? Pensando nisso, é que você vai fazer uma excelente transição de carreira. Pode mesmo assim você ter alguns perrengues, pode mesmo assim você ter contratempos? Claro que pode, gente. Sabe, não é porque você vai planejar que tudo vai ser exatamente como você imaginou, porque algumas coisas acontecem. Às vezes você pode se surpreender e logo ter um monte de cliente, quando vê você não dá mais conta de atender, como pode ser que demore um pouquinho mais, isso depende muito. Depende da nossa autoconfiança, depende do quanto a gente está disposto em fazer o nosso trabalho, depende do quanto você realmente está se dedicando, está se comprometendo. Depende de muitos fatores, que não é só o planejamento
planejamento da transição em si, mas para planejar a transição a gente precisa desse processo todo, do todo ali, né? Então, autoconfiança, comprometimento, dedicação, tudo isso vai fazendo com que você se sinta cada vez mais seguro para atender e para trabalhar com as terapias, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau, tchau.